Com a intervenção da Troika em Portugal e a assinatura do Memorando de Entendimento em 2011, assistimos ao empobrecimento coletivo mais rápido e brutal de que há memória no nosso país. Como certamente nos recordamos, a crise das chamadas dívidas soberanas, a crise da dívida pública, que atingiu principalmente os países periféricos da zona euro, provocou grandes movimentos de contestação na Grécia e em Espanha. Em Atenas, as chamas da revolta espalham-se pela cidade e em Madrid temos o movimento dos indignados e dos ocupas das Portas do Sol. E em Portugal, o que aconteceu? Apesar da mobilização do movimento que se lixa a Troika e das sucessivas manifestações, a dimensão dos protestos perante a ruína das condições económicas do país foi menor do que na Grécia ou em Espanha. Isto deve ser um motivo de questionamento e de preocupação para todos aqueles que se preocupam com o exercício dos seus direitos políticos. Por que razão os portugueses tiveram um comportamento tão passivo perante a abominável experiência de repressão imposta pelas instituições internacionais ao nosso povo? A chamada austeridade, que atirou com tanta gente para o desemprego e que as fez perder os seus bens e que provocou uma onda massiva de falências nas empresas portuguesas. Note-se que com este vídeo não pretendemos falar das causas que conduziram esta intervenção, que são mais do que subejamente conhecidas de todos. O que pretendemos é expor algo que é menos conhecido, o perfil do comportamento político dos portugueses. Para responder à questão da passividade, temos que procurar compreender a forma como os portugueses exercem os seus direitos de cidadania política. Para isso, antes de mais, temos que compreender que a cidadania política é qualitativamente diferente dos restantes tipos de cidadania, porque, em vez de ser simplesmente usufruída, tal como são os direitos civis ou sociais, esta cidadania, para existir, tem de ser praticada. A cidadania política existe se os portugueses resolverem dar uso aos seus direitos políticos, às oportunidades que lhes são dadas para se envolverem na política. O envolvimento político traduz-se em formas de participação que podem variar desde o desinteresse total à titularidade de cargos políticos. Aqui também convém distinguir as formas mais convencionais de participação política, de tentar influenciar o processo político, como seja a participação eleitoral, a pertença a partidos políticos ou a candidatura a cargos eletivos, até outras não convencionais, como são as petições, as iniciativas legislativas de cidadãos, as manifestações ou outros protestos, mais ou menos violentos, claro. Também existem diferenças importantes entre atividades de participação individuais, como votar, ou de grupo, pertencer a um partido, a um movimento ou a um sindicato. Então, relativamente ao exercício da cidadania política em Portugal, desde o início do milénio, o conjunto de estudos desenvolvidos tem apresentado resultados bastante preocupantes. Estes estudos incluem análises de indicadores sobre a forma como os portugueses se envolvem no processo democrático, quer relativamente à identificação
e simpatia partidária ou ao interesse pela política, como com a participação eleitoral, a militância em partidos políticos, o associativismo ou a participação em manifestações e protestos. Como ponto de partida para compreendermos o comportamento político dos portugueses, referimos o estudo desenvolvido por Manuel Vilaverde Cabral na transição do milénio e em que este examinou o posicionamento ideológico dos cidadãos portugueses e o grau de simpatia por um partido. Nessa altura, havia uma grande correspondência entre simpatia partidária e posicionamento ideológico. Quer dizer, quem se sentia mais próximo do PS ou do PSD também se posicionava, respectivamente, mais à esquerda ou à direita no espectro ideológico. Nessa época, já se notava uma fraca proximidade aos partidos, mas essa fraca proximidade ainda não se fazia sentir numa abstenção elevada, ainda que o eleitorado estivesse, porventura, insatisfeito com a oferta dos partidos políticos ou manifestasse insegurança em declarar formalmente a sua identificação com o partido A ou B. No entanto, não deixou de usar o direito de voto para se posicionar mais à esquerda ou mais à direita. No que diz respeito aos indicadores de participação política menos convencionais, Vilaverde Cabral utilizou uma escala que procurava medir o grau de envolvimento político dos cidadãos. A escala compreendia indicadores como assinar petição, organizar reunião, fazer greve, manifestação de rua, contactar um político, colar cartazes, escrever uma carta ou cortar uma estrada. No ano 2000, nenhum destes indicadores agregava mais de 20% dos portugueses, o que leva o investigador a concluir que cerca de 70% do eleitorado português se situava nos graus inferiores da escala. Portanto, exercendo uma cidadania política ou participação política fraca. De todas as razões que poderiam ser a causa da baixa propensão da população portuguesa para assumir e exercer os seus direitos de cidadania, o investigador salienta o atraso do processo de escolarização e o baixo nível de escolaridade das gerações nascidas antes do 25 de Abril. Em 1975, na eleição para a Constituinte, as primeiras eleições livres após o Estado Novo, o abstencionismo situou-se em cerca de 8,5%. Depois disso, os dados estatísticos disponibilizados pela plataforma Pordata mostram que desde 1976 tem havido um declínio significativo no número de votantes portugueses. Embora o número de eleitores tenha aumentado de pouco mais de 6 milhões em 1976 para cerca de 10 milhões em 2019. Considerando as eleições legislativas, podemos ver que em 1976 a abstenção era de apenas 16,7%. E depois de uma subida quase sempre constante ao longo dos anos, nas últimas eleições, em 2019, atinge o recorde de 51,4%. No caso das eleições presidenciais, o cenário é igualmente preocupante. Cada Presidente da República foi eleito com menos votos em média do que o anterior. Yanes foi eleito com uma média de 80% de votantes. Soares teve uma participação eleitoral média em 1986 e 1991 de 69%. Sampaio não foi além dos 58%. Cavaco foi eleito em média com apenas 54%.
e Marcelo Rebelo de Sousa com apenas 49% dos votantes, o que no caso de Marcelo significou uma votação efetiva de 2.411.925 votos. Ou seja, excluindo a abstenção e os que votaram noutros candidatos, Marcelo foi eleito presidente apenas com 24,75% do total de eleitores. É certo que uma parte da abstenção durante estes anos pode dever-se a problemas burocráticos de contagem de eleitores, porque os cadernos eleitorais não foram atualizados ao ritmo dos óbitos e mudanças de residência, o que conduziu a uma subestimação dos níveis de abstenção oficial. Também o recenseamento automático, a partir de 2011, de todos os que possuem cartão de cidadão, poderá ter contribuído para algum aumento da abstenção. Mas, apesar disso, a subida da abstenção deve-se mais a outras causas. Quanto aos abstencionistas, são sobretudo os jovens aqueles que menos votam. Uma sondagem realizada pela empresa de estudos de mercado Intercampus, na última semana de campanha eleitoral para as presidenciais de 2016, mostrava que os jovens entre os 18 e os 34 anos eram os que menos declaravam a intenção de ir votar, numa proporção de quase 2:1 face aos eleitores maiores de 35 anos. Num estudo de 2001 sobre a abstenção eleitoral em Portugal, de André Freire e Pedro Magalhães, do Instituto de Ciências Sociais, os autores já referiam, relativamente aos jovens da geração de 70-80, um desfazamento entre as propostas e os métodos políticos existentes e a vontade dos eleitores mais jovens. Uma tendência que contagiava inclusivamente as eleições para as associações de estudantes. No nosso entender, a par da constante alienação dos jovens, alimentada pela indústria dos jogos e do entretenimento, que os envolve cada vez mais em ambientes eletrónicos e novelas distantes do mundo real, sugerimos que as razões para este distanciamento dos mais novos estará associada ao efeito de uma socialização que, sobretudo, promoveu o individualismo e não soube estimular o exercício da cidadania política. A compreensão de que a vida humana tem uma incontornável dimensão política e que a própria qualidade da vida do indivíduo, a liberdade, a propriedade e todos os outros direitos, dependem do nosso envolvimento, do nosso contributo e do cuidado que tivermos com a coisa pública, com o que diz respeito a todos. Este alinhamento dos portugueses mais jovens, e retomando a conclusão de Vila Verde Cabral, terá acontecido pelo facto das gerações anteriores que os educaram, elas próprias já terem sofrido de um grande processo de iliteracia política. Assim, independentemente de conseguirmos ou não determinar todas as causas, o certo é que, ainda durante os anos 80, Portugal foi o segundo país da OCDE em que a abstenção mais aumentou. Retomando as causas do abstencionismo, a proximidade partidária é apontada como o principal fator que influencia a ida às urnas e distingue aqueles que votam dos que optam por ficar em casa em dia de eleições. O que explica o declínio da participação, tanto nas eleições presidenciais como legislativas, será precisamente o declínio na simpatia partidária, que está associado ao progressivo distanciamento entre cidadãos e partidos e que marca a última década da democracia portuguesa. O relacionamento com os partidos
pode ser feito através da filiação num partido político ou apenas mantendo uma determinada simpatia partidária e votando nesse partido. No que diz respeito à filiação partidária, Portugal encontra-se entre os países europeus onde a percentagem de militantes é mais baixa. Além disso, a filiação tem diminuído. Um estudo de 2012 mostra que entre 1980 e 2008 os partidos portugueses perderam 25% dos seus filiados, o que mostra uma tendência cada vez maior de distanciamento entre os cidadãos e a política. Este indicador mostra que é verdadeiramente inquestionável a forma como se verifica uma quebra na relação entre os cidadãos e a política. E esta evolução foi muito rápida. Em 2002, em Portugal, já havia uma percentagem de eleitores substancial que, embora inferior a 50%, não se identificava com qualquer partido. No entanto, entre aqueles que tinham simpatia por um partido, a maioria sentia-se muito próxima deste. Portanto, no início do século XXI, pelo menos uma parte substancial do eleitorado estava comprometida de forma bastante significativa com a oferta partidária. E nas eleições seguintes, nota-se até um decréscimo significativo daqueles que não tinham simpatia por qualquer partido. No entanto, a relação com os partidos deixa decisivamente de ser de proximidade, passando a ser de mera simpatia. Mas é de 2009 para 2011 que se dá uma autêntica viragem pela primeira vez desde que temos registros. Uma maioria dos portugueses não se identifica com qualquer partido. Dos que admitem ter simpatia por um partido, apenas uma minoria residual, 3%, declara que está muito próximo dele. Se considerarmos que entre 2009 e 2011 a média do total de eleitores se situava em cerca de pouco mais de 9 milhões e meio, esses 3% equivalem a dizer que apenas 289 mil eleitores estariam na época a suportar diretamente os partidos políticos e a participar na vida política. Se compararmos os dados mais recentes das últimas duas eleições legislativas, 2015 e 2019, como podemos observar no gráfico, temos uma subida drástica da abstenção de 2015 para 2019. E os dados ainda são mais expressivos se considerarmos que em 2019 temos mais 1.200.000 eleitores do que em 2015 e menos 150.000 votantes que não foram exercer o seu direito. Como já referimos, a abstenção atingiu 51,4%. Estes dados são preocupantes do ponto de vista do exercício da cidadania em Portugal. Toda a participação política convencional, bem como as atitudes em relação à democracia, assentam na simpatia partidária. Isto não significa que no futuro não possam vir a ser valorizadas outras formas de participação e de eleição dos deputados na Assembleia da República. Por exemplo, permitindo a eleição de candidatos independentes. Portugal é atualmente um dos poucos países da União Europeia em que os cidadãos não podem escolher entre candidatos. A escolha faz-se entre listas partidárias fechadas, nas quais só se pode selecionar um partido. A outra grande questão passa pela forma como os portugueses votam. A forma como se aplica o método D'Hondt e a grande variação das dimensões dos círculos plurinominais, especialmente a grande dimensão de certos círculos
onde se concentra a maior parte da população, tem sido apontada como um dos fatores que explica o distanciamento entre eleitos e eleitores. A solução poderá passar por tornar o sistema numa democracia mais representativa, mais direta, mais próxima dos cidadãos, como já acontece com o orçamento participativo, ou com a abertura de candidaturas de cidadãos independentes às eleições autárquicas. Mas o facto é que, para já, e num horizonte próximo, os partidos não parecem estar dispostos em abdicar do monopólio da Assembleia da República e da política. Assim, o que o gráfico sugere é que o alheamento, a apatia e a falta de participação convencional terão tendência a continuar a aumentar consideravelmente nas próximas eleições. A cidadania política também não tem só uma dimensão individual. Tem uma dimensão de grupo. Neste caso, devemos destacar os sindicatos como a forma de associativismo mais importante que pode existir numa democracia capitalista. São estes, que podem intervir na regulação das condições de trabalho, condições fundamentais para a qualidade de vida numa economia de mercado. Os estudos existentes mostram que, sobretudo, desde meados dos anos 80, existe uma diminuição da sua importância na participação política. Os dados indicam que, de 1974 a 1995, a filiação em sindicatos diminuiu de 52% para 30%. E apesar de não haver muitos dados disponíveis sobre a sindicalização mais recente, se considerarmos uma notícia do Expresso de novembro de 2019, tudo indica que a taxa atual se situa por volta dos 15%. Quanto à participação política não convencional, contrariamente à convencional, desde 2011 tem havido um crescimento desta participação. Na realidade, a maior manifestação de sempre em Portugal terá ocorrido em setembro de 2012, no seguimento do anúncio da redução da TSU, da taxa social única, que iria pôr trabalhadores a pagar essa taxa para compensar a redução de encargos para as empresas. Nessa altura, cerca de 1 milhão de portugueses saíram à rua nas cidades de todo o país. E as manifestações não ficaram por aqui. Pelo contrário, foram-se multiplicando ao longo do ano de 2012, desde pequenos grupos que se juntaram nas visitas oficiais dos membros do governo para cantar a Grândola Vila Morena, até protestos organizados que juntaram muitas dezenas de milhares de portugueses a contestar as políticas de austeridade. Surgiram novos movimentos, com destaque para o movimento que se lixa troca, que usando os novos meios tecnológicos, nomeadamente as redes sociais, conseguiu mobilizar apoiantes para sucessivas manifestações. De todo este panorama que traçamos, e comparando com outros países europeus, tudo indica que os portugueses exercem uma cidadania política de baixa qualidade, em que os cidadãos se empenham pouco e se sentem pouco satisfeitos. É certo que
Existiram muitas manifestações ao longo destes anos que mostram o descontentamento dos cidadãos em relação aos políticos e às políticas, à corrupção e à situação a que chegou o país. Mas não parece que estas tenham tido o efeito desejado pelos manifestantes na mudança do rumo das políticas ou na alteração do comportamento das elites políticas. Pelo contrário, estas elites saíram reforçadas nas últimas eleições. Se considerarmos que os dois grandes partidos responsáveis pela governação na história da democracia portuguesa, PS e PSD, continuam a atrair a preferência dos eleitores, somando em conjunto 64,1% dos votos. O PS governa atualmente com uma representatividade que corresponde, efetivamente, a menos de 2 milhões de votos. E a maior força política é mesmo a abstenção. Analisando esta situação numa perspectiva psicológica, isto revela aquilo que se pode entender como dissonância cognitiva. Isto é, como uma contradição entre as atitudes e os comportamentos. Do ponto de vista das atitudes, os portugueses revelam uma enorme falta de confiança ou insatisfação com a política em geral. E, portanto, desejam uma mudança. Mas do ponto de vista comportamental, os que não votam estão a colocar-se fora, estão a desistir dessa possibilidade de mudança. E os que ainda votam continuam a repetir o mesmo padrão de preferências das décadas passadas em democracia. Isto vem confirmar a leitura sobre Portugal da consultora Ofsted Insights, que é resultado da aplicação do seu modelo de análise, o 6D Model, caracteriza a sociedade portuguesa como uma cultura muito adversa à incerteza e intolerante a comportamentos e ideias pouco ortodoxas. Concluímos, dando conta que esta crise da representação política se traduz numa crise da própria democracia. De acordo com a investigadora Marina Costa Lobo, um inquérito à população realizado em 2011, em que era perguntado às pessoas se concordavam com a afirmação "a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo", apenas 56% dos portugueses dizia que sim. O número que é bastante expressivo da decadência do sistema. Todos estes dados parecem assim confirmar a lenda de uma velha afirmação de um general romano, um dos primeiros governadores da Ibéria no século III a.C., que numa carta enviada ao imperador informava: há, na parte mais ocidental da Ibéria, um povo muito estranho, que não se governa nem se deixa governar.